integração da Agenda 2030 com o Poder Judiciário brasileiro tem movimentado a Justiça Eleitoral. Na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o TRAMS, no seu respectivo âmbito de atuação, elegeu a ODS número 5, que trata da igualdade de gênero. E é disso que nós vamos falar hoje. Eu estou com a Kátia Souza e a Pamela Gomes, elas que são servidoras públicas do TRAMS, conversarão com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Kátia, Pamela? Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem, Pamela? Nós te agradecemos. Pamela, vamos começar. O que significa, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e por que o TRAMS escolheu justamente a ODS número 5? Alex, os ODS, eles são um apelo que a gente acaba fazendo às nações para que possamos minimizar a pobreza, proteger o meio ambiente, proteger o clima e garantir que todas as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade. Os 17 ODS, eles compõem, assim, o núcleo da Agenda 2030. Eles são subdivididos em 169 metas, e essas metas, elas possuem uma seção específica, que vai tratar sobre os meios de implantação, quais são as parcerias globais que serão feitas, e também traz um roteiro de acompanhamento e de revisão, para que os órgãos que vão implementar isso possam se guiar. Esses 17 objetivos, eles são integrados, eles são indivisíveis, e eles acabam tentando mesclar, assim, de uma forma equilibrada, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. E quais são essas 3 dimensões? A gente tem a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Como eu disse, a gente tem, como se fosse uma lista de tarefas. Essas tarefas devem ser cumpridas pelos governos, pela sociedade civil, pelo setor privado também, e por todos os cidadãos, para que a gente, em 2030, tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária. E nos próximos anos, a implementação da Agenda 2030, ela vai estimular e vai apoiar ações em áreas que são de importância crucial para a humanidade. As pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz, as parcerias. Com isso, nós podemos dizer que temos inaugurado uma nova fase no desenvolvimento dos países, uma fase que vai buscar integrar por completo todos os componentes do desenvolvimento sustentável. E, especificamente, em relação à ODS número 5, que foi escolhida pelo TRAMS, e no que consiste essa ODS? Ela consiste em alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Entendo que essa escolha foi feita tendo em vista que a igualdade de gênero, além de um direito fundamental, ela consiste como uma base que é necessária para a construção de uma sociedade melhor. Essa ODS, ela acaba sendo transversal a toda a Agenda 2030, e evidencia também o quanto que a igualdade de gênero, ela tem efeitos multiplicadores no desenvolvimento mais sustentável da sociedade. E eu digo isso por quê? Porque se nós continuarmos nos mantendo inertes quanto a essas barreiras que muitas vezes acabam sendo intangíveis, invisíveis, nós vamos ter impedido o pleno desenvolvimento da sociedade, o pleno exercício das capacidades da população. Acaba sendo uma via de mão dupla. A gente combate as principais discriminações, as principais limitações que essas atitudes de desigualdade e discriminação provocam na seara, né, da igualdade de gênero, e, por outro lado, atuando positivamente, eu instituo políticas que possam fomentar uma participação cada vez maior das mulheres nas mais diversas áreas da sociedade. E esse é o caminho. Entendi. Kátia, explica para a gente como está sendo a institucionalização desta ODS para empoderar meninas e mulheres no TRAMS.
Bom, Alex e Pamela, né? Perfeitas as ponderações da Pamela a respeito do que sejam os objetivos de desenvolvimento sustentável. É importante a gente esclarecer que no âmbito da justiça eleitoral, essa ODS, ela será implementada de uma maneira especial, de acordo com a atribuição da justiça eleitoral. Então, nos outros ramos do Poder Judiciário, a integração com a Agenda 2030, ela se dará de forma que os juízes, os promotores e as partes litigantes, eles procurem prevenir a ocorrência de litígios, né? Então, são ações voltadas para a prevenção e para a solução pacífica de ações postas. No caso da justiça eleitoral, a nossa atuação, ela se dá no âmbito educacional, no âmbito de esclarecimento, de prestação de um serviço de orientação dentro da ODS escolhida. Então, nós não temos um objetivo de diminuir número de litígios, número de ações. Nós temos o objetivo de fazer com que a ODS escolhida, ela seja conhecida, ela seja debatida e os seus objetivos sejam alcançados através do conhecimento, né? Então, assim, nós estamos falando da ODS número 5, que trata do empoderamento de mulheres e meninas. Então, nesse contexto, nós vamos trabalhar temas e ações voltados para esse universo, de modo a combater e prevenir desigualdade ou tratamento de desigualdade de gênero dentro da instituição, esclarecer onde que esse tratamento, onde que essa desigualdade ocorre e onde ela deve ser combatida, né? Então, nesse sentido de integração com a Agenda 2030, a Justiça Eleitoral, aqui no TRAMS, nós temos, desde 2019, a Comissão de Participação e Valorização Feminina. Então, ela é uma comissão que já vinha, desde 2019, trabalhando essa temática, né, de valorização da mulher, de esclarecer que a mulher, ela pode ocupar todos os cargos de liderança, que não pode haver discriminação pelo simples fato da pessoa ser mulher, né? Então, são essas barreiras estruturais que nós temos que, primeiro, dizer que em alguma situação, em algum momento, ela já existiu, ou ela existe, e propor medidas para que ela não seja perpetuada, para que ela não seja, para que ela não tenha mais existência. Então, assim, como é que a gente faz isso no âmbito do TRE? Nós temos encontros, nós temos palestras, nós temos reuniões, nós temos debates, nós temos momentos como esse aqui, de reflexão, em que toda essa temática feminina, ela é debatida, ela é conversada de uma maneira muito franca, né, para que a gente primeiro compreenda onde que está o problema e depois a gente proponha soluções. Especificamente para cumprimento da meta 9, né, e para o ano de 2021, nós desenvolvemos um projeto no âmbito do TRAMS que se chama TRAMS mais Igualdade. Então, ao longo do segundo semestre, de modo permanente, nós traremos mês a mês uma dessas temáticas, né, que permeiam todo esse contexto da desigualdade de gênero, seja a violência contra a mulher, seja a questão da educação, que às vezes promove e perpetua um comportamento que proporciona o tratamento desigual para meninas e mulheres. Nós temos também a questão da participação da mulher na política. Nós temos um recorte que deve ser feito, que é da mulher negra, porque quando a gente faz esse recorte, a gente percebe que por ser mulher e por ser mulher negra, existem mais barreiras. Então, assim, todo mês a gente vai trabalhar um tema dentro dessa temática maior, que é o empoderamento de mulheres e meninas, para manter isso sempre em constante debate, em constante atualização, trazer esse esclarecimento e propor as medidas para que qualquer tipo de desigualdade seja enfrentada e seja descartada. Perfeito. E um dos pontos elencados pela ODS número 5 versa sobre a eliminação de todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas. Pamela, isso
abrange somente as esferas públicas ou também as privadas? Bom, Alex, inicialmente é bom a gente pontuar que quando falamos em violência contra a mulher, a gente não pode se restringir apenas à violência física. Nós temos a violência psicológica, que é silenciosa e que muitas vezes traz efeitos muito mais negativos nas mulheres do que a própria violência física, porque a violência física, ela é visível, né? Ela é exteriorizada, a violência psicológica não. Então, muitas vezes, você tem mulheres que passam anos sofrendo uma violência silenciosa. A violência psicológica, ela é silenciosa, as mulheres são humilhadas, elas são destratadas, elas são rebaixadas, e para que a própria vítima tome consciência disso, já é um processo muito difícil. Então, além da violência física, nós temos a violência psicológica, e ambas merecem atenção. No entanto, não basta que nós trabalhemos com a prevenção, porque você previne, né? Você traz métodos de coibir a prática daquele ato criminoso, daquele ato vexatório, de humilhação, mas posto que esse ato aconteça, nós temos que ter medidas posteriores que possam atender as mulheres e as suas necessidades, né? Apoio psicológico, apoio financeiro, apoio na seara trabalhista, muitas vezes, porque muitas mulheres se submetem à violência por fatores financeiros, porque não tem como sair daquele relacionamento. Então, tanto a sociedade como um todo está envolvida nisso. Por quê? Porque pode ser a tua irmã que está sofrendo uma violência doméstica, né, um assédio no ambiente de trabalho, um assédio moral, um assédio sexual. Então, a partir disso, a gente vê, não é uma coisa restrita, ela abrange tanto o privado quanto o público. E uma vez que aconteçam, nós temos que ter medidas também de apoio a essas vítimas. Pamela, agora ampliando mais o diálogo, vamos falar especificamente do cenário político. A gente sabe que a mulher conquistou o direito ao voto, ou seja, a cidadania, apenas em 1932. Uma conquista como essa tem um profundo significado, não é mesmo? O cenário político nacional tem representação satisfatória das mulheres? Olha, Alex, se nós considerarmos que as mulheres representam mais de 50% da população nacional, né, no seu todo, mais especificamente 51%, e nós trazermos isso para a seara política, você vai ver que é realmente irrisória a participação feminina. Infelizmente. A mulher, ela tem uma sensibilidade muito maior, ela poderia contribuir de diversas maneiras para que a gente possa ter políticas mais estruturadas, políticas mais honestas, e até há estudos nesse sentido. A mulher, ela, assim, dadas as suas peculiaridades, ela tende a ser mais honesta do que o homem. Então, você imagina, se nós pudermos estender isso, né? Se a gente tiver uma participação maior mesmo, o quanto de benefício a gente não pode obter, a sociedade como um todo. Em linhas gerais, hoje em dia, as mulheres, elas não ocupam mais do que 15% dos cargos eletivos em nosso país. É muito pouco. E como que a gente pode melhorar isso? Nós precisamos fomentar a participação da mulher na política, estabelecer medidas que visem ampliar a participação. Temos que quebrar o paradigma de que política não é lugar de mulher. Isso, muitas vezes, tem que ser trabalhado na própria pessoa, na mulher como indivíduo. E é nisso que as esferas públicas têm uma participação crucial. Certo. Kátia, fale um pouco sobre a reserva de gênero para registro de candidaturas. Tudo bem, Alex. Olha, a reserva de gênero é uma espécie de política afirmativa, né? De onde surgiu essa ideia de se prever na legislação
tanto de vaga para um gênero e tanto de vaga para outro, né? Isso veio de um movimento lá, do 4º Encontro Mundial de Mulheres que aconteceu. Então, esse debate ele foi feito, as mulheres lá em 95 perceberam que, a despeito de muitas conquistas que já vinham sendo realizadas, né, pelas mulheres, no campo político, na seara política, a participação da mulher realmente ela era muito pequena, muito insignificante. E como a Pamela mencionou, nós não somos minoria em número de seres, né? Na verdade, nós somos até maioria em quantidade de seres existentes, né? O gênero feminino. Então, diante desse 4º encontro que aconteceu em 1995, a pequena bancada nacional de deputadas realizou um movimento no Congresso Nacional, né? Conseguiu mobilizar várias pessoas, inclusive homens, políticos, autoridades, e conseguiram implementar essa política de reserva de gênero. No início, eu não vou, assim, descrever a lei aqui, como que foi, mas é importante a gente esclarecer que no início dessa política afirmativa para registro de candidatura, existia apenas a reserva. A previsão na lei era a palavra reserva, e aí os partidos faziam o quê? Se eles iam registrar 10 candidatos, eles acabavam registrando 7 do gênero masculino e não registravam candidatas mulheres, né? E aí houve um debate, né? As pessoas perceberam que isso não estava sendo uma coisa correta, porque de uma forma ou de outra não estava resultando nem em candidatura e muito menos em mulheres eleitas, então a legislação ela evoluiu. Então a gente teve em 97 já a legislação com um pouco mais de evolução, garantindo a reserva no limite de 70-30. É importante também a gente esclarecer que não é que tem que ser 70% para cargos do gênero masculino e 30% para o cargo para o gênero feminino. Na verdade, essa proporção é o que tem que ser estabelecido. Pode ser que haja 70% de candidatas mulheres e 30% de candidatos homens, né? Então, assim, essa regra não é uma regra para que o menor percentual seja para candidatas mulheres. E pode ser também 50-50, 60-40. O que não pode é ter 10 candidatos, das 10 vagas lá que o partido quer concorrer, ele registrar 9 candidatos do gênero masculino e apenas uma do gênero feminino, porque isso vai infringir no que está disposto na lei das eleições, na lei 9.504. Então, é uma política afirmativa, é uma política que foi implantada no momento de um grande debate, que as mulheres perceberam que elas precisavam de garantias para ocupar algum espaço. É uma política que está em crescente evolução, porque a gente também percebe, analisando os dados estatísticos, que nem sempre a garantia de reserva para fins de registro de candidatura pode resultar em mulheres eleitas, mas é uma política afirmativa e ela vem em benefício, ela vem para tentar equalizar essa dificuldade que a mulher tem de se inserir na seara política, devido à cultura, devido a essa crença, né, que a Pamela mencionou no quadro anterior, de que política não é espaço para mulher, de que política não é coisa de mulher, como a gente sempre escuta, né? Então, assim, políticas afirmativas, elas sempre vêm para trazer um equilíbrio diante de uma desigualdade que era muito comum num período anterior. Então, essa é a explicação, assim, que a gente pode trazer, em linhas gerais, a respeito dessa cota de gênero prevista na legislação. Certo, Kátia, mas essa medida, ela teve efeito concreto? Ela foi suficiente para dar mais espaço para a mulher na política, no cenário político? Olha, Alex, assim, o que a gente percebe é que, ao longo dos anos, houve um incremento de mulheres eleitas, mas ainda muito pequeno, né? Então, o que a gente tem hoje, assim, os dados estatísticos, né, que a gente pode até buscar lá no site do TSE, é que essa reserva de gênero, ela é aplicada para cargos de candidatura proporcional, vereador, deputados estaduais e federais,
né, para os cargos da eleição majoritária, isso não é possível, ter essa reserva de gênero. Então, assim, a gente tem hoje, em âmbito nacional, uma representatividade de 15%. Né? Se a gente considerar que nós, mulheres, somos mais de 50% do eleitorado, a gente ainda está numa desigualdade muito grande. E a gente já tem essa legislação existindo de um certo tempo. Então, assim, a gente entende, a gente pode até concluir que apenas a reserva de gênero, ela não é suficiente para garantir a efetiva participação com resultado que traga uma igualdade, uma situação mais igualitária para as mulheres ocuparem os cargos eletivos, né? A gente consegue identificar que as mulheres conseguiram grandes conquistas em outros campos de atuação. Nós temos mulheres médicas, nós temos mulheres matemáticas, nós temos mulheres cientistas, nós temos mulheres empoderadas em vários campos, em várias áreas do conhecimento e em várias áreas de atuação profissional, né? Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos muitas mulheres trabalhando na construção civil, mulheres como motoristas, mulheres como pilotos de avião, não, isso não existia. E as mulheres conseguiram se inserir nesse mercado de trabalho, a duras penas, mas conseguimos. No campo político, nós temos ainda uma barreira muito grande, e que apenas essa política afirmativa da reserva de gênero não foi o suficiente para resultar em mais mulheres eleitas. Então, o que a gente percebe, né? Que existe essa legislação prevendo essa reserva de gêneros para fins de registro de candidatura, mas, infelizmente, ao longo dos anos, a gente percebeu que houve também por parte das lideranças partidárias o que a gente poderia chamar, né, de uma espécie de desvirtualização. Por quê? Porque a gente teve, em 2016 e em 2018, a gente verificou, assim, que algumas mulheres registraram candidatura e elas não faziam a campanha em nome próprio, né? Muitas nem sabiam exatamente o que elas estavam fazendo quando elas colocavam o nome à disposição de um partido e de concorrer a um cargo. Elas não entendiam esse processo, né? E aí, de alguma forma, era uma candidatura ali para figurar, para cumprir uma cota, para cumprir uma tabela, né? E isso realmente, isso não se reverte, isso não traz nenhum tipo de benefício para a causa do empoderamento feminino, e isso não tem significado algum para o movimento, né? Então, o Poder Judiciário, ele tem trabalhado no sentido de promover melhorias nesse sistema, de modo que as mulheres compreendam que, quando elas colocam o nome delas em uma candidatura a um cargo público, ela tenha que fazer a campanha em nome próprio, que ela entenda que isso tem responsabilidade, que ela tem um recurso público, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que vai ser destinado para a candidatura dela. Então, a atuação da Justiça Eleitoral é no sentido de trazer esses esclarecimentos para toda a população, tanto para as mulheres como para os homens, para que compreendam qual que é a finalidade da lei, para que a lei existe e para que respeitem essa lei. E, Kátia, para a gente terminar esse primeiro bloco, as recentes alterações no Poder Legislativo, elas têm causado algum tipo de reflexo na atuação das mulheres na política? Então, Alex, o que a gente percebe é que, assim, toda essa movimentação, né, que vem acontecendo aí em relação às candidaturas, primeiramente, houve uma mobilização do Poder Judiciário. Então, por decisões do TSE e também do Supremo Tribunal Federal, houve uma destinação em percentual para financiamento de campanhas de mulheres e também para a destinação do fundo partidário, para que os partidos pegassem parte, destinassem parte desse recurso que eles recebem para promover a participação da mulher, cursos, seminários, né, para incremento da participação da mulher. Isso, até então, estava sendo feito com base em decisões judiciais, né, por entendimento dos tribunais superiores. O que a gente percebe é que o Poder Legislativo, em 2021, tem caminhado no sentido de institucionalizar esses entendimentos em leis,
né? Então, a gente tem acompanhado os debates que estão sendo realizados no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e a gente tem acompanhado essa movimentação de que o Legislativo deve transformar em lei essa questão da destinação de percentual dos recursos, tanto do fundo partidário, quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o incremento de campanhas do gênero feminino, de mulheres. Maravilha. Kátia, Pamela, muito obrigado por enquanto. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a participação da mulher negra no cenário político. Até já. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos com o programa de hoje. Nós estamos falando sobre a relação da Justiça Eleitoral com o empoderamento de mulheres e meninas. Quem está comigo são as servidoras públicas Kátia Souza e Pamela Gomes. Kátia, uma outra questão muito importante que deve ser pontuada é o destaque para o estímulo de empoderamento da mulher negra. Aliás, o TRE-MS vem trabalhando há algum tempo com essa temática. Qual a importância de uma abordagem como essa? Olha, Alex, eu posso te afirmar que é um assunto de extrema importância, de extrema relevância, porque nós não podemos falar de empoderamento feminino de mulheres e de meninas e não fazer esse recorte para a mulher negra. Se para a mulher é difícil quebrar essas barreiras, né, e ocupar os espaços de liderança, ocupar os espaços que ela tem direito por mérito, por conquistas, para a mulher negra é muito mais complicado, porque além das barreiras que ela tem como mulher, ela também tem a barreira da discriminação racial, que nós temos, infelizmente, ainda existente no nosso país. Então, basta você olhar para as pessoas que ocupam os cargos públicos, o número de pessoas negras é infinitamente melhor e de mulheres negras também, líderes, enfim. Então, assim, o primeiro objetivo é abrir o espaço para que a mulher negra se enxergue e que ela perceba que ela também pode, né? Então, essa é a primeira mensagem. E, nesse sentido, nós começamos a campanha do empoderamento de mulheres e meninas com o estímulo e valorização da mulher negra. Nós tivemos uma campanha publicitária que foi feita em todo o estado de Mato Grosso do Sul para dizer que a democracia e a igualdade, ela se faz com a participação de todas as pessoas, de todas as raças e de todas as cores. Então, esse foi o primeiro ato, né, que nós tivemos na nossa campanha do TRE Mais Igualdade, e ao longo desse segundo semestre, nós voltaremos nessa temática, abriremos mais esse espaço, sempre com esse propósito de oportunizar espaço para que as mulheres deem o seu recado, as mulheres negras ocupem a bancada e digam quais são as dificuldades que elas encontram, o que elas esperam que o poder público faça para que essas barreiras estruturais sejam definitivamente rompidas. Como as pessoas podem participar do projeto TRE Mais Igualdade? Na verdade, qualquer pessoa pode participar? Bom, essa campanha, ela é uma campanha institucional, então a participação, ela pode ser feita através de sugestão de temas, de sugestão de assuntos, podem enviar essas sugestões, né, para a Comissão de Participação e Valorização Feminina, e a participação, ela pode ser também como adesão
como ouvinte e como divulgador do conteúdo que nós produzimos. Nós ainda estamos num ano de pandemia, então nós temos produzido muito conteúdo como este vídeo, por exemplo, né? Então, assim, a participação, ela se dá no momento em que a pessoa assiste e compartilha o conteúdo entre as pessoas que ela conhece, no trabalho, né, que leva essa mensagem também. Então, pode sugerir temas, pode sugerir assuntos, pode sugerir formas da gente debater e propor esses temas, e também compartilhar o conteúdo que nós estamos produzindo. Maravilha. Pamela, eu quero saber de você. O que você considera essencial para a promoção de soluções para o empoderamento de todas as mulheres e meninas? Alex, o empoderamento, de uma maneira geral, né, o empoderamento feminino, ele acaba estando ligado a uma consciência coletiva por parte das mulheres do valor que elas têm, das capacidades que elas têm, e também para que empoderamento contribua no sentido de que elas saibam que elas têm o direito de participar ativamente dos mais diversos tipos de debates, de saber que elas podem atuar nas mais diversas áreas da nossa sociedade, seja ela econômica, seja ela uma área de liderança, seja a área política, e que elas podem, sim, tomar decisões que vão influenciar o futuro da sua cidade, o futuro do seu estado, o futuro do seu país. Então, ser uma mulher empoderada, ser uma menina empoderada, inicialmente consiste em reconhecer o valor que elas têm e reconhecer o quanto é importante o papel que elas representam para a sociedade e na vida de outras pessoas. Quando nós falamos em empoderamento, isso não faz com que nós restringamos as áreas de atuação. Se a mulher quer ser uma profissional de sucesso, ela tem o direito de ser uma profissional bem-sucedida, né? Se ela quer investir principalmente nisso. Se o que consiste em realização para ela é ela estar em casa, é ela cuidar dos seus filhos, educá-los, ela também tem que ser respeitada por isso. E isso é empoderar as mulheres, é que elas saibam que, independentemente da escolha que ela faça, ela vai ser respeitada. E pensando nisso, né, numa sociedade mais igualitária, numa sociedade em que a gente tenha frutos positivos, né, tanto na economia, na política, no dia a dia dessas pessoas, dessas mulheres, a ONU, ela criou os chamados princípios do empoderamento feminino. São 7 princípios. O primeiro tem a ver com a liderança. E consiste em quê? Esse princípio da liderança, ele busca estabelecer uma liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no seu mais alto nível. Então, o que isso significa? Que as escolhas dos líderes de uma empresa, de uma organização, elas sejam justas e sejam igualitárias. E nisso nós incluímos a participação feminina, né? Nós incluímos esse empoderamento, que as mulheres saibam que elas têm essa capacidade de liderança também. Apesar de serem minoria nos mais diversos âmbitos, elas têm muita capacidade de liderar também. O segundo princípio é a igualdade de oportunidade, inclusão e não discriminação. Com isso, a ONU visa incentivar o tratamento igualitário entre os gêneros. Homem, mulher, eles devem ser tratados de forma justa no trabalho, com o mesmo respeito, os mesmos incentivos, os mesmos benefícios. Nós temos isso também muito bem assentado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Então, esse é o objetivo do segundo princípio. O terceiro princípio, ele é saúde, segurança e o fim da violência. E, com isso, ele visa garantir a segurança, o bem-estar, tanto dos homens quanto das mulheres no mercado de trabalho, na seara privada também. O quarto princípio está relacionado à educação e formação. Os governos, a sociedade, ela deve promover a educação e a capacitação profissional das mulheres. Ela deve incentivar
o estudo, ela deve incentivar a crescente melhoria intelectual, a crescente melhoria das mulheres nesse aspecto mais relacionado ao intelecto, à parte educacional mesmo. E isso, com certeza, vai culminar numa melhoria de oportunidades, numa melhoria de conquistas que acabam sendo decorrentes disso, né? Como quinto princípio, nós temos o desenvolvimento empresarial e a prática de cadeias de fornecedores. E o que é isso? No que consiste isso em relação às mulheres? Isso visa apoiar o empreendedorismo feminino. Então, você tem, hoje em dia, é muito, principalmente com as redes sociais, a gente vê o quanto tem de mulheres indo para essa área do empreendedorismo, marketing digital, isso tem sido cada vez mais crescente, e é nesse sentido, esse princípio também, de fomentar isso, porque tanto a mulher quanto o homem, mas a mulher tendo em vista, né, suas condições, gravidez, filhos, muitas vezes, acabam limitando um pouco a atuação delas no mercado de trabalho. O incentivo ao empreendedorismo, ele acaba sendo uma oportunidade gigantesca, né, para crescimento, para melhoria financeira, e isso é um fruto muito positivo da nossa época. Sexto princípio, liderança comunitária e engajamento. Com isso, nós tentamos promover políticas voltadas à comunidade, ao ativismo social, e com o objetivo de promover a igualdade de gênero. Hoje em dia, nós temos várias figuras femininas, né, importantíssimas, que têm feito os trabalhos sociais, assim, maravilhosos, né, voltados a isso. Temos, né, vários sites que têm trabalhado muito em cima da igualdade de gênero. É só você jogar na internet, no Google, que vai aparecer muita coisa positiva nesse sentido. Então, as mulheres, elas estão cada vez mais cientes também do papel que elas desempenham nessa parte do ativismo. E o sétimo e último princípio, ele tem a ver com acompanhamento, medição e resultado. E o que isso significa? Isso é para que nós possamos incentivar as empresas e as organizações a gerarem relatórios sobre os progressos que elas estão obtendo com a aplicação desses princípios anteriores, com a aplicação de políticas voltadas à igualdade de gênero. E, assim, Alex, ao seguir esses princípios, eu tenho certeza, a instituição ela vai caminhar mais facilmente para o empoderamento feminino, a gente vai ter um mercado de trabalho mais justo, mais igualitário, teremos uma sociedade, como eu disse lá no início, mais suscetível, mais favorável ao desenvolvimento sustentável. E, então, assim, o empoderamento, quando colocado em prática, ele vai contribuir para o aumento da autoestima feminina, para uma vida melhor entre as mulheres e vai trazer melhorias para a sociedade como um todo. Maravilha, bem esclarecedor, Pamela, em saber que as mulheres sabem de seus direitos e estão lutando por isso. Nós queremos parabenizá-las também, Kátia e Pamela, por estarem de frente com esse assunto e lutarem por eles também. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma consideração a fazer para a gente encerrar o programa de hoje. Olha, Alex, agradeço imensamente a oportunidade de poder falar. Eu sou uma mulher de quase 50 anos, tive a oportunidade de estudar, de fazer um curso superior e também de estar em uma instituição que me respeita, que respeita as pessoas do meu gênero e que promove esses espaços, né, para esse debate, para que não apenas o seu quadro de pessoal se sinta bem, se sinta confortável, né? Na verdade, o nosso trabalho, o nosso projeto, ele é um trabalho que visa levar essa mensagem em todos os cantos, né? Enquanto houver uma mulher sendo perseguida por questão de gênero, enquanto houver uma menina no mundo sendo perseguida por questão de gênero, nós não teremos realmente paz, nós não podemos dormir tranquilos, né? E como é que a gente combate esse comportamento? Primeiro é com o exemplo,
né? A primeira atitude é o exemplo respeitoso. Nós precisamos respeitar as pessoas, né? E depois a gente vai mais ampliando o debate para um contexto de comportamento, de cultura, rompendo com comportamentos e com posicionamentos que até então nós repetíamos e que nós não percebíamos que perpetuavam uma situação de extrema desigualdade, né? Então, assim, a Pamela abordou no bloco anterior a questão da educação. Muitas mulheres, elas precisam justificar por que razão elas querem ser alguma coisa. E isso, em relação aos homens, ninguém questiona. Se o homem quer ser piloto, se ele quer ser médico, se ele quer trabalhar na construção civil, enfim. Para a mulher ela sempre vive com essa questão de ter que se justificar. Eu quero ser isso, por isso, por isso e por isso. Então, nós caminhamos para quebrar esses paradigmas, né, que, na verdade, nós somos todos seres humanos, e o respeito, ele é dever de todos para com todos, né? Na verdade, assim, a questão do empoderamento feminino de mulheres, o empoderamento de mulheres e meninas não é só um problema das mulheres, é uma solução para a humanidade. No mundo em que as pessoas se respeitam, é um mundo mais fraterno, é um mundo sem tanta violência, é um mundo com mais felicidade. Bom, Alex, eu faço minhas as brilhantes palavras da minha colega Kátia. Agradeço a oportunidade de também estar participando desse debate, que é tão importante na nossa sociedade atual, no momento em que nós vivemos. E, assim, só a fim de complementar tudo que a Kátia falou, é importante que nós, homens, mulheres, nós tenhamos consciência do quanto aqui no Brasil, especificamente, nós somos privilegiados. Nós temos a oportunidade de trabalhar no sentido de promover essas melhorias, né, levando em consideração a situação terrível que está acontecendo no Afeganistão, em que a gente vê que tudo isso que nós conversamos aqui hoje, aquelas mulheres, elas não têm o direito mínimo a nada, absolutamente nada. Então, nós temos consciência do quanto somos privilegiados por estar podendo fazer esse debate, por podermos participar ativamente, por podermos participar dessas políticas de inclusão, essas políticas de melhoria da nossa sociedade, né? Que a gente pode ter isso, enquanto tem muita gente no mundo que não tem a esperança mínima de nada. Então, Alex, dada essa situação tão triste que a gente tem acompanhado, né, que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia, a gente está longe, né, a gente não é diretamente afetado, mas que nós possamos nos sensibilizar, que nós possamos nos colocar no lugar daquelas mulheres, daquelas crianças que estão sofrendo tanto, e que não podem ter esperança de um mínimo. E que, a partir disso, nós possamos, primeiramente, de maneira no nosso âmbito particular, na nossa individualidade, nós tomarmos consciência do quanto somos privilegiados por vivermos num país livre, num país em que nós podemos, efetivamente, acreditar em melhorias, acreditar que essas políticas, quando implantadas, quando implementadas, elas vão trazer benefícios para mim, para os nossos filhos, para as nossas filhas, né, para a geração futura que está vindo aí, enquanto, do outro lado do mundo, a gente tem pessoas que não sabem se vão estar vivas amanhã. Então, eu acho que o momento atual, ele é de profunda reflexão e, acima de tudo isso, de gratidão por nós vivermos num país em que nossas ideias podem ser colocadas em pauta, um país em que os nossos ideais, em que os nossos princípios, eles podem ser livremente expostos. E esse é o meu recado. Muito obrigado, meninas, mais uma vez, por concederem um espaço na agenda de vocês para estar conosco e explicar melhor e levar adiante um assunto tão importante como empoderamento das mulheres e meninas. Muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Compartilhe com seus amigos esse programa e fique por dentro de todas as novidades que acontecem conosco. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!